Números 33, amém? Verso 1 diz assim: estas são as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Verso de número 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender, Senhor, da tua palavra. Suplicamos, ó Deus, que esse ensino nos torne melhores segundo a tua vontade e propósito, e que nada, Senhor, impeça o teu agir soberano de falar conosco aqui neste lugar. Assim nós oramos e te aplaudimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Bom, o tema de hoje é autodisciplina. Autodisciplina. Quando nós fazemos uma leitura de Números 33, nós estamos tendo aí um review desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã pelo povo de Israel. E nós vamos aprender algumas coisas com a história desse povo. E, primeiro, nós devemos começar a viajar no nosso interior, para depois que o nosso interior for de conhecimento nosso, a gente passar a viajar pelo lado de fora. E por que eu digo isso? Muitas vezes nós estamos querendo que aconteçam coisas através da nossa vida e isso se torna a nossa prioridade. Nós queremos ser os obreiros talentosos, nós queremos ser os profissionais de destaque, nós queremos ser as pessoas que chamam a atenção. Só que tudo isso é exterior, tudo isso está do lado de fora. Tudo isso é uma busca de muitas pessoas hoje em dia. E você deve ter conhecido certamente alguém que sempre foi muito talentoso, sempre foi muito capaz, mas não conseguiu ser coerente, não conseguiu ser contínuo, não conseguiu firmar os seus passos e ser uma pessoa plena. E por que eu digo isso? Porque o sucesso exterior é consequência daquilo que a gente conquistou dentro de nós mesmos. A primeira coisa que a gente precisa desejar na questão de realização é essa conquista do nosso ser, a conquista da nossa vida. Uma pessoa que não se domina, que não se controla, ela não tem a capacidade de controlar, dominar ou liderar nada. Não tem condições de ir além em coisa nenhuma. A primeira pessoa a quem você deve liderar é você. E você não pode liderar com eficiência se você não for uma pessoa que se autodisciplina. Nós estamos acostumados com a palavra disciplina a partir do momento que alguém com autoridade se levanta sobre nós e nos corrige, nos alinha, nos posiciona para que a gente possa viver. Só que a questão de hoje é: eu não vou depender de alguém para me autocorrigir, para me ensinar. Eu mesmo vou fazer isso. Eu vou tomar as atitudes necessárias. Eu vou alinhar a minha vida e tudo aquilo que eu penso para que eu possa chegar aonde está prometido, onde eu quero. E o que é a autodisciplina? É a capacidade de agir, permanecer motivado, se impulsionar, independentemente de como você se sente, física ou emocionalmente. Vamos repetir? Autodisciplina é a capacidade de agir, permanecer motivado e se impulsionar, independentemente de como você se sente,
Física ou emocionalmente? Quando eu estava preparando essa aula, eu estava na minha sala e a doutora Eva estava do lado. E eu falei, doutora Eva, eu preciso tirar uma dúvida com a senhora e ver se isso aqui está certo. Porque quando eu leio essa definição de autodisciplina, ela está apontando que em um momento eu preciso controlar os meus sentimentos, as minhas emoções. Só que a gente entende que as nossas emoções, elas não devem ser negadas. E eu falei para ela, essa definição está certa? Ela falou, sim, pastor, está certa. Porque a questão não é negar as suas emoções ou os seus sentimentos, mas é você ter capacidade de administrá-los, ter o controle das emoções em mãos. E aí a gente percebe que a gente vai agir, permanecer motivado e a gente vai se impulsionar independente dessas coisas que estão acontecendo fora ou dentro de nós. O desânimo alcança a vida de muitas pessoas, a tristeza alcança a vida de outras, os embaraços, as circunstâncias equivocadas que estão fora dos planos param muitas pessoas. E o que é a autodisciplina? É a capacidade de ir independente daquilo que esteja acontecendo, de continuar, de não parar, de avançar. Ah, pastor, mas eu estou triste. Tudo bem, eu estou triste, mas eu tenho um propósito. Eu não vou negar a minha tristeza. Vai ter a hora certa de eu chorar. Vai ter a hora de eu sofrer isso que eu estou sofrendo. Mas eu tenho um objetivo e esse objetivo eu vou alcançar. Então a gente se motiva, a gente age, a gente supera dificuldades. E por quê? Você busca intencionalmente algo melhor para si mesmo. E o faz, independente das distrações ou chances desfavoráveis. A pessoa que se autodisciplina, ela está sempre em busca da melhoria de sua vida, da melhora da sua condição, da melhora dos seus atributos. Então, ela parte em busca de algo melhor, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Mesmo que tudo pareça que não dá certo. Mesmo que ela não tenha ânimo ou apetite ou qualquer tipo de coisa que vai pará-la, ela fala, não, eu vou me levantar, eu vou vencer, eu vou chegar, vai acontecer, Deus é na minha vida, eu vou superar essa dificuldade, eu tenho controle sobre essas coisas, eu vou vencer para a glória de Deus. Não adianta ter promessa, não adianta Deus falar, se eu não for uma pessoa que me levanto e vou atrás disso. Eu brinco com as pessoas lá na casa de recuperação, essa semana mesmo eu já fiz isso, eu falei, promessa de Deus não é um milagre, que Deus vem, bate a varinha de condão na sua cabeça e diz, seja transformado. Mas é Deus sempre criando possibilidades para que a gente possa alcançar essa transformação, essa mudança. E assim é na vida de qualquer pessoa. Deus faz a promessa, vão surgir desafios, circunstâncias contrárias, mas eu estou me posicionando, me autodisciplinando para que eu possa alcançar tudo aquilo que é melhor para a minha vida, independente das condições e dos fatores que são desfavoráveis. Não fomos chamados para parar no meio do caminho. Não fomos chamados para conquistar meias promessas. Não fomos chamados para sermos meios pais, meios sacerdotes, meios líderes. Precisamos alcançar a plenitude das coisas que Deus colocou sobre a nossa vida. E a autodisciplina é fundamental para isso. Essa é uma lição que os israelitas precisavam ter em seu coração. Eles precisavam se autocorrigir, se autoalinhar, eles precisavam se motivar para chegar aonde Deus determinou. E por que eu digo isso? Porque essa recapitulação de Êxodo 33 mostra essa jornada do Egito até o Jordão. Mas isso se faria em 2 semanas. Não era para demorar tanto tempo. Demorou 40 anos. Não era para ter ficado tão longe. E deixa eu lembrar algo aqui para você. Deus tem pressa no nosso posicionamento. Eu fico vendo essa questão do se Deus quiser. Já está muito claro que Deus quer. Já está prometido por Ele.
Quem tem que querer agora sou eu. E por que eu digo que quem tinha que aprender isso eram os israelitas? Porque quando eles estão no início da jornada, eles começam a olhar para trás e pensar: melhor teria sido se eu não tivesse saído de lá. Porque aqui o sol é quente, porque aqui a gente não planta nada, porque a terra do lado de lá que Deus prometeu para a gente tem quem mora. Tem quem domina aquele lugar, a cidade é fortificada. Eles apresentaram muitas desculpas, mas não se posicionaram para viver aquilo que estava prometido por Deus. Não se levantaram para alcançar aquilo que o Senhor tinha dito para eles que faria. E presta atenção, essa não era uma promessa nova, essa era a repetição de muitas vezes que Deus estava falando a mesma coisa. Fique tranquilo, você vai herdar. Fique tranquilo, eu vou entregar. Fique tranquilo, você vai viver. Aonde você está pisando é aquilo que chegará nas tuas mãos por herança. Só que esse é o povo que para nas circunstâncias e demora para viver aquilo que Deus está prometendo para eles. E qual é o motivo que eles não conseguem conquistar essa promessa tão grande de Deus? Preparação. Eles não se preparam para aquilo que Deus tem a fazer. Não estão capacitados a receber bênção tão grande. A bênção é gigante que está prometida sobre a vida desse povo. Mas esse é um povo que não se alinha com o propósito. Um povo que se mostra fragilizado. Grande é Deus, mas e você? Eu sou apenas um escravo que acabei de sair do Egito. Eu não sei, se eu pudesse eu até voltava para lá. Ah, mas o teu Deus não é o Deus das maravilhas? Ele é o Deus das maravilhas. Eu sou apenas alguém que saí de lá e estou aqui. Eu não sei nem se eu quero ir para Canaã. Eu quero voltar para trás. Então essa falta de preparo impedem essas pessoas de receberem a bênção de Deus. E eu deixo aqui uma frase de Platão: a primeira e melhor vitória que uma pessoa pode ter é a conquista de si mesmo. Eu repito isso aqui: a primeira e a melhor vitória que uma pessoa pode ter é a conquista de si mesmo. Quem não se lidera, nunca liderará ninguém. Quem não se conquista, nunca conquistará nada. Quem não se governa, não está apto a governar coisa nenhuma. Pare para pensar aqui num pai de família. Trabalhou o mês inteiro. Mulher, filhos, aluguel, internet, conta de luz, e ele compra um videogame. São 30 dias para se passar no mês e ele gasta o pagamento do mês inteiro num jantar de sábado à noite. Alguém que não administra as suas emoções. E aí quando você vai perguntar para uma pessoa: e aí como é que está? Estou na prova, o dinheiro não deu. Eu não sei. Tem alguma coisa errada. Deus não está abençoando minha vida. Deus não está me vendo. Eu estou sofrendo com isso. Eu estou ganhando pouco. Mas às vezes não é pouco, é a falta de governo de si mesmo que leva a pessoa, vamos colocar aqui o trocadilho, a colocar o pé no lugar da mão, trocar os pés pelas mãos e errar naquilo que se tem a fazer. Ah, pastor, mas jogar um videogame todo mundo precisa. Pô, legal, bacana. Precisa se tiver condições. Primeiro o teto, depois o alimento, depois a diversão. Minha mãe sempre me disse: primeiro a obrigação, depois a diversão. E quem é que pensa assim? Quem se conquistou. Quem tem o controle de sua vida nas mãos. Quem sabe o ponto certo que se tem a fazer. E aí a maioria das pessoas estão querendo o mundo, quando não conseguiram conquistar a si mesmo. Posso até usar outro exemplo: são pessoas que estão aprisionadas a seus pecados de estimação, que não conseguem vencer coisas que na cruz do Calvário já está vencida, na palavra já está vencida. De tantas formas você já teve vitória, mas a pessoa diz: eu não consigo. Mas como que o exterior vai se manifestar, sendo que o interior ainda não foi conquistado? E eu digo a você, é tempo de você conquistar a si mesmo.
eu não coloco que você precisa ser o seu Senhor, porque o teu Senhor é Deus, mas você precisa se conquistar, vencer as suas emoções, suportar os seus desânimos, ultrapassar os seus limites, porque você é um povo que tem promessa, e Deus não te chamou para olhar para trás, Deus te chamou para olhar para frente, porque quem olha para trás não está apto de entrar no reino dos céus, não está apto de viver promessas. Então eu preciso me qualificar, eu preciso me autocorrigir. Eu louvo a Deus pela vida de cada líder que passou na minha vida, porque cada um deles me trouxe ensinamentos de dois tipos: faça isso ou não faça isso. As próprias atitudes deles mostraram isso para mim. Isso eu tenho que fazer, isso eu não tenho que fazer. Sentaram muitas vezes comigo e falaram: Haroldo, olha, assim, 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 bênção. Só que eles não passam todos os dias do meu lado. Eles não estão todo o tempo junto comigo. E tem momentos na vida que eu preciso tomar decisões. Eu preciso me posicionar para chegar aonde está prometido a mim. E se eu não tomar atitudes sensatas, pontuais, eloquentes, coerentes, eu não vou conseguir chegar nunca onde Deus prometeu para mim. Jamais. 2 semanas se tornou 40 anos. Vou perguntar para você: quanto tempo está demorando para você viver aquilo que já foi prometido por Deus? Por favor, não use Eclesiastes 3 para dizer para mim que tem um tempo para todas as coisas. É hora de você chegar e pisar aonde Deus determinou. Amém? Pontos de ação para a autodisciplina. A gente precisa ter atitudes para isso, e eu separei aqui 4. Primeira, desenvolva e siga suas prioridades. Desenvolver e seguir as prioridades. Todo líder é pressionado pelo tempo, mas os bem-sucedidos têm prioridades. Sabem o que tem que ser feito. Não estão perdidos no meio do acaso, não. São pessoas que acordam sabendo para onde vão, que levantam sabendo o que vão fazer. Se acontecer algo diferente, se chama imprevisto. Mas não são pessoas que estão perdidas, são pessoas que sabem as suas prioridades. Quem entende a prioridade da nossa vida somos nós mesmos, como pai, como patrão, como um encarregado, como um pastor de igreja, como um líder de departamento. São muitas as atividades que nos cercam. Só que eu preciso definir aquilo que é mais importante e eu preciso seguir isso. Determinar aquilo que é prioridade e se liberar de tudo aquilo que é peso, que é excesso, que me impede de ser quem é para me ser, de fazer aquilo que é para me fazer. Às vezes eu estou preso às coisas. Eu não me esqueço de um dia que o presbítero Aldo subiu nesse púlpito e ele falou: irmãos, eu estou tão arrependido. Eu peguei meu celular e eu fiquei vendo vídeo. Quando eu dei por mim, eu estava 1 hora no telefone vendo vídeo. E eu posso afirmar para vocês, eu também já joguei tempo fora assim, dessa maneira. Hoje, graças a Deus, eu tenho usado meu telefone para ser produtivo para o reino de Deus. Mas às vezes a gente está lá vendo history, vendo reels, vendo um monte de coisa. O tempo está passando, 5 horas da tarde, eu vou sentar um pouquinho. E quando a gente vai ver, já estamos atrasados, já não conseguimos fazer. A janta já ficou para depois, o tempo passou e a prioridade não aconteceu. Então prioridade a gente determina. E como é que a gente determina? Determina mediante aquilo que nós temos que ser. Quem é que eu vou ser? Que tipo de líder que eu serei? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Diz assim o texto:
Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Jesus, aonde que o Senhor estava? Está todo mundo à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, porque foi para isso que eu vim. Olha para mim. Somos o povo de Deus ou não? Como conhecemos as nossas prioridades? Através de uma vida de oração. Essa história conta que Jesus estava numa casa e pegaram todas as pessoas que eram doentes, endemoniadas, paralíticos, cegos, leprosos e colocaram nessa casa. E a Bíblia diz que depois que Jesus expulsou muitos demônios e curou muitas pessoas, quando deu de noite ele saiu. Ele estava em atividade, ele estava operando milagre, ele estava fazendo prodígio, ele saiu dali. Ele foi para a presença do Pai, ele foi conversar com Deus, ele foi orar ao Senhor. E nesse momento de oração, a Bíblia diz que os discípulos chegam em Jesus e falam: Senhor, está todo mundo te procurando, tem pessoa para a gente curar, tem demônio para expulsar, tem coisa para a gente fazer, e o Senhor está aqui orando. E aí a gente vê o que é prioridade na vida de Jesus Cristo. Nesse mesmo momento ele se vira para os discípulos e fala: nós não vamos voltar para lá. Não foi para isso que eu vim. E aí você fala: Jesus não veio curar pessoas? Sim, ele fez isso. Jesus não veio expulsar demônios? Sim, ele fez isso. Mas a prioridade aqui não era Jesus estar à serventia da vontade do homem. O homem estava fazendo de Jesus agora um curandeiro. E tem algo que está atrasado aqui na vida de Jesus. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso anunciar as boas novas. Como que eu vou descobrir as prioridades da minha liderança, do meu ministério, da minha paternidade? Através de oração na presença de Deus. Através de separação, estando na presença de Deus. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que, entre aspas, são manifestações até do reino de Deus, mas isso não é prioridade. Estou perdendo tempo, e aquilo que é para acontecer através da minha vida não acontece. Então, líder, pai de família, obreiro dessa igreja, tenha a sua vida de oração em dia. Descubra no Senhor o que é importante para você fazer. Descubra no Senhor qual é a hora de você fazer. Descubra no Senhor o que é para acontecer nesse tempo de agora, amém? Jesus, mas o Senhor não vai expulsar mais demônios? Não, eu preciso pregar a palavra e foi para isso que eu vim. Por que você é pai? Por que você é líder? Por que você é um encarregado, um supervisor? Por que você é dono do seu negócio? Existem prioridades que a gente precisa entender através da vida de oração. Você precisa determiná-las e você precisa segui-las. Alguém que não tem prioridades é alguém que está perdido nas suas escolhas. Em nome de Jesus Cristo, é tempo da gente se alinhar para chegar aonde Deus prometeu para a gente. Segundo, faça do estilo de vida disciplinada seu alvo, seu objetivo. Determine isso para você. Faça disso um estilo de vida, porque a autodisciplina não pode ser um acontecimento único, momentâneo e passageiro. Precisa ser algo constante na nossa vida. Não é para acontecer de vez em quando. Autodisciplina não é para domingo, quando eu preciso vir na igreja. Para mim não perder o horário do culto. Deixa eu adiantar aqui o almoço, porque eu não vou perder a hora do culto. Autodisciplina precisa ser um estilo de vida. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Faça do estilo de vida disciplinado seu alvo. Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá.
verso de número 2. Todos acharam? Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não perseveramos às vezes, não perseveramos de vez em quando, não perseveramos quando dá. A perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Nós precisamos fazer da vida disciplinada algo que seja contínuo, algo que seja permanente, algo que aconteça todo dia, toda hora, em qualquer lugar, sabendo aquilo que é prioridade, aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, porque se isso não for completa, eu me torno uma pessoa imperfeita, e o imperfeito não frutifica. Não produz aquilo que glorifica o nome do Senhor, não produz aquilo que exalta o nome de Deus, não produz aquilo que engrandece o Senhor, Salvador da nossa vida. É uma pessoa que sempre está na metade, nunca consegue concluir, nunca consegue terminar, nunca faz com excelência, nunca consegue fazer de maneira plena ou completa, sempre falta alguma coisa. E às vezes eu te digo aqui, a gente pode não conseguir fazer algumas coisas, porque ainda não estamos capacitados para elas. Mas a gente não pode deixar de viver algumas coisas, porque faltou em nós continuidade, perseverança, para viver aquilo que Deus está dizendo que a gente pode viver. A gente não pode deixar para depois aquilo que a gente precisa fazer agora. A gente não pode deixar as coisas acontecer a esmo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente precisa estar ciente daquilo que temos que viver para a glória de Cristo. Temos que ser contínuos, perseverantes, inabaláveis, inatingíveis. Terceiro, desafie as suas desculpas. Você pode repetir comigo? Mais uma vez. Mais alto e mais forte. É fácil dar uma desculpa? Sim ou não? Como é fácil dar uma desculpa, né? Conscientize-se que desculpas são barreiras para o sucesso. Desculpas são barreiras para o sucesso. Por quê? O que são desculpas? São motivos invocados como pretexto. Sempre tem um pretexto. Sempre tem um jeitinho de negar, de não fazer, de não ir. Preste atenção em tudo aquilo que Deus fez sobre a vida dos judeus, dos hebreus, retirando eles com mão forte da terra do Egito, para quando eles estão diante da promessa falar, eles são mais fortes do que nós. Qualquer pessoa que lê a Bíblia vai entender que não tem cananeu nenhum que é mais forte que o Egito inteiro. E como pode aquilo que já ficou para trás e era maior, agora não servir para mim como condição para eu entender que esse desafio também eu vou superar? O povo não conseguiu entrar em 2 semanas porque é um povo que tinha muita desculpa. O povo não conseguiu herdar a promessa logo, porque era um povo que tinha muito pretexto. Por favor, quantas vezes eu sabotei a minha vida dizendo não consigo? Posso até trazer a questão dos vícios. Para com isso, Deus tem um plano na tua vida. Abandona isso, Deus tem um mal para fazer com você. Sabe o que é? Eu até quero, mas eu não consigo. Desculpa, pretexto. Invocando uma condição que é irreal para não viver aquilo que eu posso viver em Cristo. Desafie as suas desculpas. Não aceite você criar um pretexto para você não fazer, para você não viver, para você não estar.
Exemplo de igreja para isso, está chovendo hoje. Fui no culto a semana inteira. É um exemplo bobo, mas é um exemplo, a gente até brinca que é o crente de açúcar. Se sair na água, vai derreter. Mas a chuva se tornou uma desculpa, pretexto. E o que eu acho interessante é sempre quando a pessoa não vem, o testemunho é: poxa, que culto você perdeu. É sempre assim. Sempre tem gente que está dando a desculpa. Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2. Desafie as suas desculpas. Fale não para os pretextos que você pode criar. Todos acharam? Amém? Verso de número 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Qual era o propósito da vinda de Jesus nessa terra? Se revelar como Deus. Qual era o propósito de Jesus a vir para essa terra? Se manifestar como Todo-Poderoso. O propósito de Jesus Cristo era sofrer. O propósito de Jesus era ser humilhado. O propósito de Jesus era derramar o seu sangue. E eu te lembro aqui: sangue, sofrimento, dor, tristeza, todos os campos necessários para que Jesus falasse: olha, sabe de uma coisa? Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus podia falar: ó, eu vou desistir desse negócio aqui, eu não vou ir até o final. Mas Isaías já profetizou que, como um cordeiro mudo, sem abrir a boca para falar nada, ele vai chegar até o final e vai cumprir o seu propósito, porque o castigo que está sobre ele vai trazer a nossa paz. Aleluia! E aqui a gente vê Paulo escrevendo aos Filipenses, mostrando: ele era Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua divindade, ele desceu a essa terra como homem, e se achando na forma de servo, ele perseverou até o final. E que final é esse? Morte de cruz. Não deu desculpas, não se apegou a pretextos. E nós somos imitadores de quem? De Cristo. Por favor, você tem um objetivo, você tem um alvo a seguir, você tem um plano a realizar. Deus chamou você para ser coluna da tua casa, da tua família, ser coluna dessa igreja. Deus chamou você para ser um líder de excelência. É muito fácil dar uma desculpa, mas o nosso líder supremo, o nosso pastor maior, ele é o exemplo de perseverança, continuidade e não abrir a boca para falar que não dá. Apareceu gente no meio do caminho dele para dizer: não, Jesus, você não vai morrer. Olha que chance de aproveitar isso, Carlos, e dar uma bela de uma desculpa. Sabe de uma coisa, você tem razão, não vou fazer isso não. Mas ele virou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, não me impeça de viver o propósito. Um líder excelente, que se autocorrige, se autodisciplina, ele é alguém que ele desafia suas desculpas. Está na hora de você se posicionar contra os pretextos. Está na hora de você se posicionar contra os argumentos que são fáceis de ser dados. Está na hora de você falar: não, a minha casa pertence ao Senhor. Não, o meu tempo de servir a Deus com excelência chegou. Eu não vou ser mais uma pessoa pela metade, eu vou ser completo, eu vou ser pleno.
eu vou me corrigir, eu vou chegar para a glória de Deus. Está entendendo o que o Senhor está dizendo a você hoje nessa noite? Amém ou não? Pergunto mais uma vez, está entendendo o que o Senhor está dizendo a você? Quarta característica, e nessa aqui a gente vai encerrar. Adie recompensas até que tenha concluído a sua tarefa. Pode repetir isso? Mais uma vez. Sei que você pode melhorar isso. Fale mais alto. Adie recompensas até ter completado a sua tarefa. Não existe, irmão, prêmio, troféu, bandeirada, antes de se cruzar a linha de chegada. Não existe, Valéria, aplausos, o grito de é campeão se você não jogar o último jogo. E se tem uma coisa que é comum para todo líder, é a tarefa que ele tem a cumprir. Aquilo que precisa acontecer através da vida dele. Todos nós estamos no início da nossa jornada de fé. A gente não está nem no meio. Tem tanta coisa ainda para a gente fazer em Cristo. Tem tanto espinho para a gente ainda furar a nossa mão. Tem tanta ferida ainda que nós vamos passar. Por favor, adie a hora da recompensa. Conclua a tarefa primeiro. Recompensa que chega antes de tarefa concluída é ilusão, é engano, é mentira. E é uma mentira tão grande, irmãos, que em Mateus capítulo 4, 8 e 9, Satanás pega Jesus, leva ele ao alto do monte e diz: ei, só me adora. Eu vou te dar todos os reinos da terra. Olha o tamanho da recompensa que Satanás oferece a Cristo. Você não precisa concluir a sua tarefa, apenas receba a sua recompensa. Apenas tome posse disso. Não, mas espera aí, o que eu tenho para fazer não está concluído, não está pronto, eu não terminei. Não é hora disso. O bom líder, ele precisa entender qual é a hora dele receber a sua coroa, dele receber a sua bênção. Mateus 4 mostra Satanás no meio do caminho, falando para Jesus: por favor, toma aqui, é só você prostrado me adorar, que eu recompenso a sua vida. Tem a hora certa, irmão, da bênção chegar sobre a nossa vida. E a hora certa é a gente concluir aquilo que fomos chamados para fazer. É terminar aquilo que está sobre a nossa vida. É realizar a tarefa para a glória de Deus. Você não foi chamado para ter recompensa antes da hora. Mas você foi chamado sabendo que esse é um tempo de trabalho na sua vida. Mas vai chegar um tempo em que uma coroa de vida será colocada sobre a tua cabeça para a glória de Cristo. O aplauso do homem não é a nossa recompensa. A nossa recompensa é entrar na glória e sentar na mesa do Cordeiro e participar da presença do Senhor por toda a eternidade. Essa é a nossa recompensa. Tem gente hoje que está buscando aplauso, elogio como recompensa. Jesus fala disso, das pessoas que estão orando para que os outros possam ver. Quando você for fazer a sua oração, não seja assim, não seja como hipócrita que ora para que o homem possa ver. Eles já receberam a sua recompensa. Nós precisamos concluir a nossa tarefa. E o mesmo texto de Filipenses do 9 em diante diz assim: por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todos os reis dessa terra.
O nome de Jesus está acima de todos os príncipes dessa terra. E eu quero que você olhe para aquilo que Satanás ofereceu a Jesus e veja o que é que Deus está dando a Cristo agora. O nome de Jesus está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o que Deus está falando. Ei, você rejeitou a recompensa precipitada, você permaneceu até o final, então chegou a hora de eu te entregar aquilo que vai permanecer sobre a sua vida para todo sempre. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Te pergunto, quem é o Senhor de todas as coisas? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Jesus Todo-Poderoso? Preste atenção, tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Jesus tem são as mesmas coisas que Satanás ofereceu a ele naquele deserto. Só que Satanás ofereceu uma recompensa precipitada antes da tarefa concluída. E a pessoa que se autodisciplina, ela sabe que existe o tempo para ela receber de Deus aquilo que está prometido a ela. A gente encerra esse tempo de liderança, esse tempo de ensino de liderança aqui na nossa igreja, crendo que seremos pessoas melhores, que os desafios vão surgir, amém? Profetizo desafios para todos vocês. Valéria fez uma cara ali, mas eu repito, Valéria, profetizo desafios para todos vocês. Profetizo isso sem sombra de dúvida. Nós lemos aqui hoje: esteja, pois, contentes quando vocês forem provados, porque a prova vai produzir em você perseverança ou glória. Prova não vem para nos derrotar, prova se manifesta para aperfeiçoar a nossa vida em Cristo Jesus. E eu digo, assim como vier o desafio, também vai vir a sua superação, a sua continuidade, a sua vitória, e certamente também virá a sua recompensa para a glória de Cristo Jesus. Eu quero orar por você.